Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar de investimento. Investimento no setor de genética bovina. Nós vamos falar da integração lavoura-pecuária, que apresenta excelentes resultados, principalmente para a pecuária de corte. Você vai ver que o VBP do agro bateu na casa de 1,4 trilhão de reais. E nós vamos comentar do uso de defensivos agrícolas no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de ovos, só que lá nos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, acredita que o preço de ovos lá naquele país pode subir 41% ainda neste ano, refletindo o impacto do surto de gripe aviária. No mês passado, mês de fevereiro, os preços alcançaram uma média recorde de $4,95 a dúzia, ou seja, quase R$29 uma dúzia de ovos lá nos Estados Unidos. O principal motivo para essa alta é o abate de mais de 166 milhões de aves desde que o surto da doença começou em 2022. Janeiro foi o pior mês até agora para os produtores de ovos americanos, com o abate de quase 19 milhões de galinhas poedeiras. Apesar do preço médio de $4,95 a dúzia, em algumas localidades consumidores estão pagando mais de $1 por ovo, quase R$6. A Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos apresentou um plano em 5 partes para combater a gripe aviária e o aumento dos preços dos ovos, que inclui um investimento de $1 bilhão e importação de ovos. Apesar disso, o Departamento de Agricultura americano reconheceu que pode levar algum tipo que consumidores percebam os efeitos de uma medida. Ele ainda afirmou, o departamento americano afirmou ainda, que a administração espera que os preços subam mais até o feriado de Páscoa, período em que a demanda tem sido historicamente alta. E segundo a Secretaria de Administração, está em negociações para importar 70 milhões a 100 milhões de ovos nos próximos meses. O plano prevê ainda um investimento de $500 milhões para ajudar as granjas a fortalecer medidas de biossegurança e $400 milhões para produtores cujos plantéis foram afetados pela gripe aviária e mais $100 milhões para pesquisa e potencialmente desenvolvimento de vacinas para as granjas. E agora vamos falar da integração lavoura-pecuária, que apresenta excelentes resultados para a pecuária de corte e também de leite. Confira. Eu estou na fazenda Planalto, no município de São Miguel do Passa Quatro, no estado de Goiás. E essa pastagem aqui começou a ser implantada há 3 anos. E aqui o pecuarista ele resolveu fazer a integração lavoura-pecuária. Plantou milho com capim, o MG12 paredão. E os resultados foram fantásticos. Foi uma produtividade muito boa, fez a silagem e basicamente ele ficou com esse pasto aqui, basicamente a custo zero. E essa quantidade de silagem que ele obteve pagou todos os custos. E de lá para cá ele vem mantendo essa pastagem aqui como deve ser mantida. Adubação, todas as correções são feitas, enfim, ele conduz essa pastagem como se fosse uma lavoura de capim.
E o resultado não poderia ser outro. Hoje, essa área aqui são 16 hectares, divididos em 4 módulos, de 4 hectares cada piquete, e ele mantém aqui 117 UAs. Então é um número considerável, uma quantidade, vamos dizer, uma área pequena, uma quantidade de área muito pequena, para manter essa lotação. Mas isso é fruto de um trabalho planejado, de um trabalho escrito, de orientação técnica que proporciona ao produtor aqui da Fazenda Planalto esse resultado positivo. Ou seja, aqui o gado não passa fome durante o ano. Tem comida 365 dias por ano. E para falar sobre esse tema importante, eu vou conversar com o proprietário, que é o Marco Elísio Nunes Cunha. Exatamente, Toninho. Você pôde acompanhar aqui conosco. Essa área que nós temos atrás aqui é uma área também que nós fizemos integração lavoura-pecuária há 3 anos atrás. Plantamos o milho junto com o capim, né? E o capim que a gente definiu aqui é o MG12 paredão, né? Que é um pânico também. Fizemos a silagem do milho com capim, pensando aí para utilização no período de entre-safra. Tudo dentro da técnica, fizemos a análise de solo, as correções necessárias, né? Tivemos uma produtividade de 55 toneladas por hectare de silagem, de excelente qualidade, e tivemos a implantação do pasto a custo zero. E nós estamos falando aqui hoje, 3 anos após essa implementação, pasto com qualidade e um pasto com uma lotação muito alta. Nós temos aqui 4 piquetes de 4 hectares, nós estamos falando em 16 hectares, com mais de 100 animais rotacionado, lógico. Agora, o mais importante da gente dizer desse sistema de produção, que lá atrás a gente trouxe a integração lavoura-pecuária para implementar o sistema, dividimos essa área em cerca elétrica, tá? Cerca elétrica móvel, e o importante é que a gente precisa, como a gente intensificou, nós estamos falando de intensificação, é trabalhar com alta lotação, então os animais vão retirar ali do solo uma quantidade grande de minerais, macro e micro minerais, a gente precisa de repor, porque senão a gente não consegue manter ao longo dos anos essa lotação que a gente consegue, que está conseguindo aqui depois de 3 anos da implementação. Então o importante é continuar fazendo as análises ano a ano, continuar fazendo as reposições de macrominerais. Essa área aqui mesmo nós utilizamos o FMX Trato, tá? Tanto no primeiro ano na implantação da pastagem junto com milho, né, para silagem, quanto agora no ano passado também. E a gente faz adubação nitrogenada a cada saída dos animais dos piquetes. Então é uma forma da gente ter o maior aproveitamento da área, né, e ter uma maior lucratividade por hectare. Na verdade, quem conheceu isso aqui há 3, 4 anos atrás, a gente não poderia imaginar, por exemplo, que fosse chegar no resultado que chegou. E pode ter certeza absoluta, são resultados excelentes. Hoje, como o Marcos disse, nesses 16 hectares aqui, na verdade tem 117 animais, 117 UAs. Então essa é a média que o Marco vem mantendo depois dessa integração lavoura-pecuária. Mas tem outro ponto muito interessante que deve ser observado por todos os produtores rurais. Aqui se olha muito, por exemplo, a qualidade do solo. É o solo que vai manter o capim e é o capim que vai manter essa alta lotação de animais aqui na propriedade. O sistema radicular é muito importante numa pastagem ou em qualquer cultura, em qualquer lavoura. E aqui também se observa isso. Aqui a qualidade das raízes é que faz manter essa qualidade excelente do pasto já há mais de 3 anos, já indo para o 4º ano. É mais ou menos isso, né, Marco? Quando a gente busca uma melhor performance da terra, a gente realmente precisa de tratar o pasto como agricultura. Eu falo agricultura de pasto, né? Então a gente realmente precisa de ter todo o cuidado necessário. Nós precisamos de pensar na questão de profundidade de raiz. Nós estamos aqui no estado de Goiás, então nós temos um período seco grande, né?
e crítico, com temperaturas muito altas, então nós temos que ter um aprofundamento dessas raízes, então a gente precisa de realmente estar atento e cuidando tanto do solo quanto dessa pastagem, se a gente realmente quer ter uma alta produtividade. Agora, Marco, você tem outras áreas aqui também, e que você basicamente todos os anos vem fazendo esse trabalho de integração. Agora, nessa safra 2025, 2026, você está pensando em dar continuidade a essa integração lavoura-pecuária? Sim, na realidade todo ano a gente define uma área para a gente estar reformando, né? Porque chega num ponto, a gente tem outras áreas que ainda a gente não implementou a integração lavoura-pecuária e que já para a próxima safra a gente vai implementar. E a gente quer trazer o pânico, que é um capim mais exigente, porém um capim que tem uma maior produtividade, um maior teor de proteína, dentre outros, né? Então a gente realmente precisa de trazer variedades mais produtivas e, em consequência, a gente precisa de realmente ter um cuidado maior com o solo, porque elas são mais exigentes. Toninho, eu como técnico, sou zootecnista, né? Sou produtor rural, terceira geração de agro, um apaixonado pelo agro. Eu acho que a maior entrega nossa é realmente trazer ferramentas e tecnologias que já foram testadas, trazer para dentro da porteira, né? E incrementar. Então a gente precisa de trazer novidades, testar aqui, quando a gente busca inovação e busca cada vez mais o aumento da produtividade. É um caminho sem volta, né? Eu não vejo outra alternativa para a pecuária, é a questão do início da integração lavoura-pecuária e a questão da intensificação. Então, nós temos áreas aí hoje no Brasil, principalmente no Brasil Central, muito valorizadas, e a gente precisa de intensificar cada vez mais, tirar o máximo de proveito dessas áreas possível, né? E aí nós estamos falando em trabalhar com lotações altas, e para isso a gente precisa de entender o que a gente tem disponível, aplicar o que a gente tem disponível e mensurar os resultados que isso traz para o nosso negócio. A pecuária brasileira vai se tornar uma pecuária intensiva e não extensiva. A lavoura está chegando, não é que está empurrando a pecuária, ela está integrando a pecuária, ou seja, a agricultura está absorvendo a pecuária. E dessa forma nós vamos ter uma pecuária muito mais profissional. Eu acho que esse é o caminho, né? Há mais ou menos uns 10, 15 anos atrás eu falava isso, o pessoal falou, você está ficando louco. A velocidade que a agricultura vinha entrando nas áreas de pecuárias, eu falei, gente, lá na frente isso vai voltar a ser pecuária ou as pessoas vão utilizar essa área para produzir carne também. E é o que a gente está vivendo hoje, podendo viver. E nada mais é do que você tratar o pasto como a agricultura trata a soja, como trata o milho. Então, esse é um caminho sem volta. Isso é ser eficiente, isso é pensar em sustentabilidade. E o primeiro tripé da sustentabilidade é o tripé financeiro. Porque se você não tiver dinheiro para reinvestir no seu negócio ou para continuar investindo no aumento da produção, o negócio realmente não para de pé. E depois do intervalo eu vou comentar da produção agrícola aqui do estado de Goiás, e você vai ver que o VBP do agro bateu na casa de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Vamos comentar do uso de defensivos agrícolas no Brasil e nós voltamos daqui a pouquinho, a um minuto só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar da produção agrícola do estado de Goiás. Em janeiro, a produção goiana de cereais, leguminosas e oleaginosas, estimada para 2025, é a maior registrada na série histórica da pesquisa e deve totalizar a casa de 36,3 milhões de toneladas, uma alta de 12% em relação à obtida em 2024. 32 milhões de toneladas. A área a ser colhida é de 8 milhões de hectares, um crescimento de 2,85% em relação à área plantada no ano passado,
que teve um aumento de 251 mil hectares. A produção estadual de soja deve alcançar a casa de 18,5 milhões de toneladas neste ano, um aumento de 9% em comparação à quantidade obtida no ano anterior, estabelecendo um novo recorde de produção goiana. A expectativa da maior produção registrada em Goiás é baseada no aumento da área a ser colhida, que passou de 4,9 milhões de hectares no ano passado para 5 milhões e 100 mil hectares agora neste ano, um aumento de 2%. E na previsão de alta no rendimento médio, por quilos por hectare, da cultura, passando de 3,4 mil quilos por hectare na safra anterior para 3.700 quilos agora na safra atual. E agora nós vamos comentar de investimento. Investimento no setor da genética bovina. E os dados são do Index Asbia, ou seja, da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. E esses dados mostram que o pecuarista investiu mais em genética bovina em 2024 em comparação com 2023. Conforme o estudo elaborado pelo Centro de Estudos em Economia Aplicada, CEPEA, da Universidade de São Paulo, houve um aumento de 6% em coleta e 14% na importação de sêmen e de 4% no uso de doses no rebanho para melhoramento dos animais. A Lilian Matimoto, ela é a executiva da Asbia, e ela disse que a produção de doses de sêmen atingiu 20,5 milhões, ante 19,4 milhões em 2023, e a importação saltou de 5 para 5,7 milhões. Bom, resultando então na oferta de 7,4% a mais de genética bovina no mercado nacional no ano passado, com 26,2 milhões de doses ao todo. É um recorte muito importante para o cenário da pecuária que, sem sombra de dúvidas, vai colher bons frutos em longo prazo. Ano passado, a inseminação artificial ela foi praticada em 81% dos municípios brasileiros como ferramenta para agregar produtividade ao rebanho. No total, a inseminação artificial ela foi utilizada em 4.496 municípios. O investimento em doses de sêmen com aptidão para leite por parte de produtores alcançou um volume de quase 6 milhões, um aumento de 9%. Foi o maior desde 2018. As doses de sêmen com aptidão para corte aumentaram 3% em relação a 2023, indo de 17 para 17,5 milhões. Somando pecuária de corte, pecuária de leite, o aumento é de 4% no investimento em genética melhorada ante 2023, com 23,4 milhões de doses adquiridas pelos criadores. E ainda de acordo com o Index Asbia 2024, as exportações de sêmen recuaram 5% em 2024. Foram exportadas 368.300 doses de sêmen de aptidão para leite e 464.900 doses aptidão para corte. A prestação de serviço foi 20% menor, envolvendo 1.405.000 doses produzidas para este meio, e considera-se prestação de serviço os contratos de coleta e industrialização de doses firmados entre produtores e empresas em que os pecuaristas utilizarão o sêmen produzido em seu próprio rebanho. E agora você vai ver que o VBP do agro bateu na casa de 1,4 trilhões de reais. O valor bruto da produção VBP agropecuária, referente à safra agora 2025, com base no mês de janeiro deste ano, alcançou 1,4
400 bilhões de reais, um aumento de 11% sobre a safra de 2024, quando atingiu 1 trilhão 270 bilhões de reais. A atividade de lavoura, considerando as 17 culturas levantadas, teve aumento de 11%, e a pecuária bovina, suína, frango, leite e ovos teve um crescimento de 10,9%. Quanto aos valores da produção, a soja segue tendo a maior participação, respondendo por 341,5 bilhões de reais, seguida do milho com 147 bi, cana-de-açúcar 121,6 bilhões e o café com 116 bilhões de reais. Esses 4 produtos somados representam 51,8% do total do VBP. Já na pecuária, a bovinocultura responde por 206 bilhões de reais, a avicultura 113 bi, leite 69 bilhões de reais, sendo que a bovinocultura apresentou 14,6% do total do VBP. O fator mais relevante no resultado deste levantamento para os 6 principais produtos que tiveram aumento na participação do VBP foi o crescimento no preço para café, cacau e milho e aumento na produção para mamona, amendoim e soja. Na pecuária, o aumento de preço foi o fator mais relevante, exceto para ovos, cujos preços deflacionados caíram 5,6%. O valor bruto da produção ele é calculado mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, representando o faturamento bruto na propriedade rural com base na produção, informada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e também pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e nos preços vigentes no período, levantados pela CONAB e pelo CPEA-Exalc, deflacionados pelo IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, com base em janeiro de 2025. E agora vamos comentar do uso de defensivos agrícolas no Brasil. Os dados, eles são de uma pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, e ela foi realizada pela Cainitec Brasil. Entre janeiro e dezembro do ano passado, a área tratada com defensivos agrícolas no Brasil aumentou 9,2%, alcançando mais de 2 bilhões de hectares. O estudo aponta a soja como principal cultura responsável por essa expansão no uso de defensivos. O volume de defensivos utilizados para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas cresceu 8,5% em relação a 2023. A distribuição desse total foi de 45% para herbicidas, 23% para inseticidas, 23% para fungicidas, 1% para tratamento de sementes e 8% para outros produtos. A soja, como sempre, liderou o uso de defensivos, representando 56% da área tratada, seguida por milho com 16%, algodão 8% e outras culturas como cana, trigo, feijão e hortifruti. Apesar do aumento na área tratada, o valor de mercado dos defensivos caiu 10,3% em relação a 2023, totalizando 18 bilhões de dólares no ano passado. Em termos regionais, Mato Grosso e Rondônia concentraram 28% do mercado, seguidos por São Paulo e Minas Gerais com 18%, e a região do Bamatopipa, 15%. O crescimento no uso de defensivos foi impulsionado por uma maior infestação de pragas, como lagartas, cigarrinhas e mosca branca, que exigiram maior controle fitossanitário. Para a safra 24-25,
a área tratada com defensivos agrícolas deve crescer 6%, mantendo mais de 2 bilhões de hectares. A soja vai seguir como a principal cultura, representando 55% da área tratada, com um aumento de 7%, especialmente no combate a percevejos, 4,9%, e as lagartas, 14,6%. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você não é amado porque você é bom. Você é bom porque você é amado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.